Técnicos do FBI conseguiram acesso ao celular do franco-atirador de 20 anos que tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump em comício na Pensilvânia no sábado. Direto de Washington, o correspondente Eliseu Caetano traz as informações sobre o andamento das investigações. O FBI assumiu as rédeas dessa investigação, mas o Serviço Secreto continua também acompanhando de perto. Afinal de contas, o Serviço Secreto era o responsável naquele momento pela segurança de Donald Trump. E as possíveis falhas nesta segurança vão ser investigadas pelo FBI, mas não somente por ele, viu? Aqui em Washington, D.C., na capital norte-americana, o Congresso já definiu que uma comissão vai acompanhar de perto essas investigações. Os deputados pretendem saber passo a passo o que aconteceu no fatídico sábado, onde uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas, incluindo o candidato à presidência, Donald Trump. Falando sobre os feridos, viu? Outras 2 pessoas foram baleadas, conforme a gente acompanhou aqui na programação da Record News. Elas estão bem, estão internadas e não correm risco de morte. Claro que nós do jornalismo da Record News vamos seguir acompanhando os bastidores das movimentações dos políticos, das investigações, e vamos atualizando minuto a minuto aqui na programação da Record News. É com você no estúdio, Kelly. E quem chega para fazer uma análise ao vivo é o Igor Lucena, que é economista e também doutor em Relações Internacionais. Igor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Qual que é o impacto disso tudo nas eleições americanas, hein? Olá, Kelly, boa tarde. Olha, Kelly, a gente está assistindo a uma situação bastante controversa. O meu ponto de vista é que a campanha americana ela recomeçou durante esse final de semana. Isso porque a gente tem uma situação completamente diferente. Primeiro, o presidente Donald Trump agora aparece como vítima, uma clara vítima da possibilidade de uma tentativa de assassinato, como já aconteceram. Os Estados Unidos teve mais de 200 anos, mais de 11 tentativas de assassinato de presidentes. E alguns deles fatais, né, como Kennedy e também Abraham Lincoln. Então, isso faz com que ele tenha a capacidade de unificar uma parte da nação e até mesmo pessoas que não tinham uma ligação com ele. Isso coloca debaixo do tapete, Kelly, até mesmo aquelas condenações eleitorais que a mídia e a opinião pública não vão mais falar sobre Stormy Daniels, ou principalmente sobre o que vai ser nos próximos julgamentos sobre fraudes ou até mesmo a atriz que ele se relacionou. Então, Trump agora parte um momento muito positivo para a campanha eleitoral e isso coloca ainda mais pressão sobre Joe Biden, que provavelmente vai ficar ainda mais pressionado para não concorrer à reeleição. Exatamente. Então, complicou ainda mais a situação para os democratas, né? Que, na sua opinião, devem mudar de nome, apresentar um outro candidato, ou está tarde para isso? Qual é a sua avaliação? Kelly, se por um lado os democratas têm aí aproximadamente 4 semanas até a convenção democrata para de fato definir quem seria o nome, se vai ser Joe Biden ou até mesmo Kamala Harris, eu acho que eles vão esperar agora as novas pesquisas eleitorais que devem sair nos próximos dias, que vão capturar o impacto desse ataque contra Donald Trump. Por outro lado, Trump faz também o seu movimento ao escolher J.D. Vance como o seu vice-presidente, um senador por Ohio muito novo, que tem aproximadamente 39 anos, se não me engano, é um conservador, talvez e apontado por muitos como uma espécie de sucessor de Trump. Ele era um crítico de Donald Trump. Trump até mesmo já teve ele, porém, depois disso, ele adotou totalmente as visões de Trump durante sua campanha eleitoral, defende que os Estados Unidos não sejam o grande protetor do mundo a todo custo, que os europeus paguem pela sua própria proteção e tem uma visão muito radical e crítica contra a China. Então, Trump agora faz um ponto de vista que coloca como vice-presidente uma pessoa que seja até tão radical quanto ele, porém... A gente está com uma falha de conexão. Acho que voltou agora seu sinal, Igor. Oi, Kelly. Então, eu estava dizendo que o vice de Trump também tem uma habilidade interessante, já que ele veio de um cenário muito pobre,
do chamado Rusty Belt, fez um livro sobre sua história, mostrou como venceu na vida e critica os democratas por quererem apenas taxar os ricos, enquanto ele e os republicanos querem melhorar a vida dos mais pobres. Então, acho que essa vai ser o tom da campanha que o vice e o próprio presidente Donald Trump vão querer fazer daqui para frente. E como que esses dois nomes repercutiram no mercado mundial? Porque você, além de ser pesquisador em relações internacionais, é também economista. E o dólar subiu demais. Como você avalia essa reação do mercado, Igor? Olha, Kelly, o dólar subiu com especulações sobre o que, de fato, o novo governo poderia fazer. Mas ele não subiu por um problema do nosso risco fiscal brasileiro. Hoje, os efeitos do dólar basicamente foram no mundo inteiro. Há uma ideia de que o dólar se valoriza porque os Estados Unidos vai ter uma política mais austera. Os Estados Unidos veem isso também no mercado acionário. A gente olha agora o índice da Dow Jones está subindo. A Nasdaq está com uma pequena queda, mas o mais importante do que isso são os dados dos próprios gestores. Elon Musk, que é um dos grandes donos de empresas nos Estados Unidos, disse que tinha sido uma escolha muito boa para o mundo tecnológico. A gente está vendo também gestores de várias empresas na área de startups dizendo que esse nome de vice-presidente agrada ao mercado e vai fazer com que as empresas americanas tenham mais competitividade contra as empresas chinesas. E ele também é um forte defensor de tarifas para a China em detrimento das empresas americanas que sofrem com retaliações dos chineses quando chegam no seu país. Então, o mercado americano vê com bons olhos essa situação para as empresas americanas. Entretanto, eles veem também que as ideias de defesa das empresas americanas no mercado internacional, apesar de valorizarem o dólar no mundo inteiro, podem diminuir as trocas internacionais. Existem dados de que o plano que ele e Trump têm para taxar a China com mais de 60% de uma tarifa fixa pode diminuir em até 2 pontos percentuais o crescimento da China, o que obviamente impactaria negativamente o Brasil. Então, de fato, eles vão ter essa chapa se tornar vencedora, vai ter um efeito muito grande na política econômica americana e, obviamente, esses efeitos vão ser sentidos aqui também no Brasil. Com certeza, né? Agora, só para a gente lembrar, né, que ontem a moeda americana valorizou em relação a mais de 20 moedas, né, Igor? Isso porque o que acontece nos Estados Unidos, o mundo todo está de olho. O Trump fala, por exemplo, que não vai cobrar tantos impostos, enfim. Isso é uma frase que, só para a gente concluir, agrada o mercado, né? Exatamente, Kelly. A visão de Trump é que se ele cortar impostos das empresas, essas empresas vão contratar mais e, obviamente, isso valoriza o dólar e faz com que a Bolsa Americana também suba, já que a perspectiva é de lucros maiores no futuro. Então, Trump, apesar de todas as críticas que existem, ele tem uma política que, para muitas das grandes empresas americanas e empresários, tem bons olhos. Olha, o fato é o seguinte, essas eleições americanas estão eletrizantes, né? E já há muito tempo, cada dia tem uma novidade. Claro que a gente aqui da Record News vai seguir acompanhando muito de perto e contando também com análises. Igor, muito obrigada, uma boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigado, Kelly, um bom dia a todos.